franja de trabalhadores que é bastante vulgarizada e banalizada. Falo, por exemplo, das mamãs domésticas, dos nossos papás jardineiros, das nossas cuidadoras das crianças, dos nossos motoristas e outros enquadrados no tema que hoje iremos abordar. Juridicandas saudações e espero que estejam todos bem e prontos para o tema que nós vamos abordar hoje. Falo concretamente do trabalho doméstico. Este que é um tema fundamental porque abrange uma classe de trabalhadores quase que invisível pelo pouco conhecimento sobre o tema por parte da comunidade. Então, hoje nós vamos falar sobre o enquadramento, os direitos, os deveres, bem como as particularidades deste regime especial. Ora, olhando um pouquinho para a própria legislação, que é o regime jurídico do trabalho doméstico, aprovado pelo Decreto Presidencial 155/16, nós vamos verificar no seu artigo 2º, ou apoiados ao artigo 2º, melhor dito, um conceito que podemos extrair deste mesmo diploma. Entendermos então que o trabalho doméstico é aquele prestado por um trabalhador a um empregador, pressupondo sempre a retribuição, mas é aquele prestado em contexto, não o contexto laboral comum que estamos habituados, mas aquele prestado em nossas casas, por exemplo, os motoristas que nós temos, as mamães das limpezas, não só em pessoas singulares, mas também em pessoas coletivas, tendo essas finalidade ou não lucrativa. A Lei Geral do Trabalho 715 de 15 de junho já reconhecia o mesmo nos termos do número 1 do artigo 11. Conhecia o trabalho doméstico como uma relação jurídica de caráter especial. A Lei de Bases da Proteção Social também previa a sua inclusão no Sistema de Segurança Social, especificamente no número 5 do artigo 17 deste mesmo diploma. Porém, não existia uma regulamentação específica que tratava da perspectiva da segurança social destes colaboradores, até que o diploma específico que eu já citei, que é o regime jurídico do trabalho doméstico, surgiu um ano depois, trazendo então as especificidades necessárias para que conseguíssemos entender eficazmente como é que é dado o tratamento da proteção social obrigatória neste tipo de trabalho. Atualmente, com a Lei Geral do Trabalho 1223 de 27 de dezembro, o trabalho doméstico continua a ser uma relação de caráter especial. Pode ser verificado de modo específico na linha M do número 1 do artigo 48, bem como entre os artigos 74 ao 76. Então, apoiados nessa lógica, toda relação jurídico-laboral pressupõe um contrato. Podemos até dizer que o contrato acaba por ser o coração da relação laboral e o trabalho doméstico não foge à regra. O diploma do trabalho doméstico exige assim a caderneta própria do trabalhador, nos termos do artigo 7º, mas não nos enganemos em pensar que todos aqueles que trabalham conosco e não temos preenchidas as cadernetas, não temos com eles uma relação jurídico-laboral, porque, neste caso em específico, prevalece um princípio sacrossanto do direito do trabalho, que é o princípio da prevalência da realidade. Ou seja, os factos acabam por falar mais alto do que aquilo que as partes acordaram ou do que as palavras. Existem então, no âmbito dos contratos, duas modalidades de contrato. A primeira modalidade é o contrato a tempo inteiro e a segunda modalidade é o contrato a tempo parcial. O que é que distingue então uma e outra modalidade? O que vai distinguir uma e outra modalidade é a obrigatoriedade do contrato ser sempre a tempo integral se pressupor alojamento e refeição. Quando não pressupor que a pessoa que nos está a prestar o trabalho deve estar em nossa casa, fazer as refeições em nossa casa, nós vamos optar pelo segundo, que é o contrato a tempo parcial. Então, o empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador, independentemente de qual das modalidades de contrato forem usadas, de acordo com o artigo 8º do regime,
e o artigo 75 da Lei Geral do Trabalho 1223. Tanto é que a esses trabalhadores a lei dá a possibilidade de assinarem mais do que um contrato, desde que não exista, melhor dito, sobreposição de horário. Claro que o ideal, até do ponto de vista de desgaste físico, é que celebremos o contrato somente com uma entidade empregadora, porque depois isso vai pressupor a não eficácia no tratamento das tarefas que nos vão ser incumbidas. Porém, a lei dá esta abertura, né? Mas a nossa sugestão é que, por conta da fadiga física e psicológica, não se opte por essa via. Porém, nós conseguimos plenamente perceber a ratio essendi ou a razão do legislador possibilitar que isso acontecesse. E é por uma questão muito simples. Normalmente, esse tipo de trabalho, ao nível remuneratório, não é tão valorizado assim. Então, a tendência é de dar essa abertura, proporcionando ao trabalhador a possibilidade de ter um ganho além do normal. Porque, apesar de estar à margem da lei, devemos reconhecer que normalmente as pessoas que prestam este tipo de trabalho não são remuneradas como efetivamente deviam ser, principalmente pelo bem que fazem a nós, a nossa família, bem como as nossas empresas, porque a questão da higienização, por exemplo, que também se enquadra no âmbito do trabalho doméstico, é essencial e até um requisito primordial para a prestação do trabalho, independentemente do local em que o mesmo é exercido. Bem, outra particularidade do trabalho doméstico é que, se o trabalhador for estrangeiro, o empregador tem de garantir as condições de regresso ao país de origem, pois atualmente, o nosso país é multicultural e existem outras nacionalidades no nosso território. Isso é um facto. Então, se por alguma ocasião alguma dessas pessoas prestarem a nós um trabalho doméstico, o que a lei exige é que, fim do período de prestação desse trabalho, nós possamos garantir as condições necessárias para que os mesmos regressem aos seus países. Um dado interessante é que a lei proíbe que este tipo de contrato seja celebrado em regime de alojamento entre um empregador solteiro, divorciado ou mesmo viúvo, né? E trabalhadores de sexo oposto, ou seja, não é conveniente que nós, na condição de solteiros, por exemplo, celebremos um contrato de trabalho doméstico com um trabalhador de sexo oposto, no caso nós enquanto homens, com uma trabalhadora doméstica para serviços de limpeza. Acontece, porém, a lei dá-nos essa alerta, essa proibição e com a devida razão. Mas uma nota que pode dar margem para uma discussão acesa é efetivamente esse ponto, porque do ponto de vista prático, vou reiterar, não jurídico, pois as relações atualmente não têm sido mantidas somente entre sexos opostos. Então, se calhar seria um alerta para, num ato de lege ferenda, podermos terem atenção a esses detalhes. Mas ainda, a lei determina a obrigatoriedade quer do registro do contrato, bem como da inscrição do mesmo, porque são instrumentos complementares. Por quê? O primeiro, que é o registro, legaliza a relação perante o Estado, permite que essa relação jurídica mantida entre o empregador e o trabalhador doméstico esteja legalizada perante o Estado, então é necessário que esse registro ocorra. E o segundo, garante a proteção social do trabalhador doméstico. E este tem sido dos maiores entraves e dos maiores problemas que esse tipo de relação jurídico-laboral tem enfrentado. A ausência da inscrição dos colaboradores à proteção social obrigatória. E a sua obrigatoriedade vai simbolizar então um marco de formalização entre aquilo que é a própria dignidade deste trabalho, porque é só olharmos para a relevância da proteção social obrigatória, que é praticamente um garante para o posterior
desvínculo da vida laboral que o próprio trabalhador há de ter, porque aí ele terá certas garantias que somente estando abrangido por essa proteção social ele consegue usufruir, né? Este contrato, tal como ou apoiado a própria Lei Geral do Trabalho 1223, traz duas tipologias de contrato. Por um lado, o contrato por tempo indeterminado e por outro lado, o contrato por tempo determinado. Neste último caso, o prazo máximo é de 120 meses, que, caso ultrapassados, passam a vigorar por tempo indeterminado, sem necessidade de qualquer formalização. Não vai ser precisa alguma carta, não. A lei aqui entende que o silêncio das partes funciona como requisito para a permissão ou como conforto para a continuidade desta mesma relação jurídica laboral. Isso nos termos do artigo 11 do regime jurídico do trabalho doméstico. E enquadra-se ainda aqui uma figura também conhecida no âmbito do direito do trabalho, que é o período experimental, que é aquele em que as partes vão avaliar em conjunto, no decurso, nesse caso em específico de 60 dias, se vale a pena continuar a trabalhar, o trabalhador a trabalhar com o empregador ou o empregador a receber os trabalhos prestados por esse trabalhador. E aqui há uma particularidade que deve-se levantar quanto ao período experimental. E qual é essa particularidade? É que, dentro do período experimental, qualquer uma das partes pode cessar a relação jurídica sem qualquer obrigação, ficando somente, claro, obrigada a poder dar a retribuição necessária até aquele momento em específico em que as partes cessam a relação. Porém, não existe a indemnização, por exemplo, não há necessidade do aviso prévio, por exemplo, também. E se as partes, durante esse prazo, esse período experimental, não cessarem a relação jurídica, passados 60 dias, o contrato acaba por se consolidar nos termos do artigo 12 do mesmo diploma. Então, acabamos por chegar agora numa parte bastante sensível e interessante, que são os direitos, deveres dos trabalhadores domésticos. O regime doméstico assegura ao trabalhador alguns direitos nos termos do artigo 5º, que passo a citar. Respeito pela sua integridade e dignidade, ter ocupação efetiva, prestar atividades profissionais em adequadas condições de higiene e segurança, exercer o direito de recurso e reclamação, remuneração justa, descanso diário e semanal, férias anuais, o que poucas mamães que têm as domésticas em casa acabam por fornecer. Os feriados têm também direito a feriados, as gratificações anuais e tantos outros direitos que, quer a lei especial quanto a Lei Geral do Trabalho 1223, também acabam por nos apresentar. Importa dizer que não são só benesses que as mesmas têm, né? Existem claramente deveres impostos a essas trabalhadoras, como podemos verificar nos termos do artigo 6º do referido diploma. Vou citar apenas alguns. Um dos deveres é o sigilo, principalmente porque este trabalho pressupõe alguma proximidade à vida íntima do empregador, o respeito pelo empregador e a família, a diligência no trabalho, a pontualidade e a assiduidade. Então, esses direitos e deveres constam do regime jurídico do trabalho doméstico. Já a Lei Geral do Trabalho 1223 consagra direitos de forma geral para todos os trabalhadores e não precisa de ser deixado de parte, mas o diploma doméstico adapta-os às especificidades da profissão, como por exemplo, existe a obrigatoriedade de um intervalo mínimo de 1 hora, a obrigação de assegurar 8 horas de descanso noturno, bem como a garantia de privacidade nos contratos que exista a previsão do alojamento. Aqui vemos claramente como é que o regime especial acaba por se complementar com a Lei Geral do Trabalho 1223, possibilitando a criação de um equilíbrio entre direitos e deveres num contexto sensível. E esse contexto sensível é o espaço privado familiar.
Vamos olhar para uma parte sensível, mas entendo também ser uma das partes mais fundamentais, que é a remuneração. E por que eu entendo ser uma parte essencial? Porque existe uma distinção entre o regime de remuneração previsto no regime jurídico do trabalho doméstico com o regime da remuneração do ponto de vista geral. E quanto à remuneração, nos artigos 13 ao 15, nós podemos verificar esta previsão. O diploma doméstico segue a lógica da Lei Geral do Trabalho, ou seja, salário pago em dinheiro. Porém, e é aqui onde está a distinção, admite até 20% em espécie. E a espécie, estamos aqui a olhar para, por exemplo, alimentação ou o próprio alojamento. Contudo, para efeitos daquilo que nós tocamos como sendo a segurança social, considera-se sempre e somente a totalidade em dinheiro. E por que se considera só a totalidade em dinheiro? Pelo facto da mesma ser a única forma objetiva e verificável, primeiro, de calcular as contribuições, segundo, por garantir uniformidade e justiça contributiva entre trabalhadores, terceiro, evitar fraudes ou manipulações na declaração destes mesmos valores e quarto, por último e não menos importante, assegurar a sustentabilidade financeira do sistema de proteção social destes mesmos trabalhadores. Outro sim, sempre que nós efetuamos o pagamento aos nossos trabalhadores domésticos, devemos documentar este pagamento para servir como meio de prova de que o mesmo foi feito. Deixemos já de lado a dinâmica de tirarmos o dinheiro, entregarmos o dinheiro à mão sem qualquer comprovativo, fazermos um levantamento sem cartão, depois das lavadeiras fazerem os serviços que nós solicitamos. Há necessidade deste pagamento ser documentado para que sirva como prova que o mesmo foi feito. Agora vamos tocar no facto da suspensão do contrato, que acabam por se aplicar às regras aplicáveis à Lei Geral do Trabalho, que é a Lei 1223, de 27 de dezembro, mas com algumas adaptações, e são sensivelmente duas. A primeira é, se o trabalhador ficar impedido de trabalhar, não recebe salário. A segunda, se for o empregador a suspender, deve pagar pelo menos um mês de remuneração. Quanto à cessação, temos uma diferença crucial entre a Lei 1223 e o regime jurídico do trabalho doméstico. Na Lei Geral do Trabalho 1223 de 27 de dezembro, em caso de despedimento ilícito, é possível a reintegração do trabalhador dependendo da especificidade da situação. Já no regime doméstico, a reintegração não é permitida, só há lugar à indemnização, respeitando sempre a especificidade legal. Isto porque nós já vimos e até aqui conseguimos compreender que a relação jurídico-laboral com os trabalhadores domésticos pressupõe uma relação muito íntima, né? E a lei prefere encerrar a relação com uma compensação financeira em vez de impor a convivência forçada, ou que na gíria temos a tendência de dizer esforçar o guião. É conveniente que o empregador não esforce o guião e termine a relação jurídica da melhor maneira possível, dando somente a prestação financeira a que tem a obrigação de dar e finaliza-se esta relação jurídico-laboral. Pois, desde o início eu venho a falar da proteção social obrigatória e é hora então de tocarmos com algum detalhe neste ponto quanto ao trabalho doméstico. E esta acaba por representar um dos maiores avanços do regime doméstico, que é a criação de um regime contributivo próprio na segurança social, nos termos do artigo 43 deste mesmo diploma. Um detalhe importante é o prescrito nos números 2 e 3 do artigo 47, ou seja, a possibilidade dada de celebrar contratos com mais de um empregador não belisca esta proteção social. Por quê? É obrigatório que cada um dos empregadores que tem o serviço do mesmo trabalhador faça a sua
devida contribuição na segurança social. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O facto dele estar a trabalhar comigo e com o telespectador que está lá em casa a nos assistir não implica que somente eu, por ter sido até o primeiro empregador do mesmo ou da mesma, faça a devida prestação na segurança social. Há necessidade dos dois fazermos, dependendo do tipo de contrato que cada um de nós acabou por celebrar. E aqui eu dei um detalhe que a proteção social nesses termos é diferente e podemos verificar claramente por conta do percentual. O empregador no trabalho doméstico acaba por contribuir com 6% e o trabalhador contribui com 2%. Isso nos termos do artigo 48. E existem melhor, dois regimes. Existe o regime obrigatório dessa prestação social que acaba por cobrir a invalidez, a velhice e a morte. E existe um outro regime que é o regime alargado. E neste podem incluir todas as eventualidades como a maternidade, a doença, mas este regime depende da maior contribuição do empregador, né? E cabe claramente ao empregador proceder com o pagamento das contribuições sociais nos termos do artigo 49. Vamos olhar agora para o tópico das garantias dos direitos emergentes do contrato de trabalho doméstico. Ora, tal como já foi dito, quem exerce atividade doméstica pode sim apresentar reclamações ou fazer recursos, sempre que considerar que os direitos que lhe cabem foram lesados. Um outro ponto que é importante ressalvar aqui é sobre as garantias dos direitos emergentes do contrato de trabalho doméstico. Bom, tal como foi visto há pouco, nós referimos que um dos direitos reconhecidos ao trabalhador doméstico é o direito de recurso ou reclamação. E este direito evidencia-se sempre que o trabalhador entender que foram lesados os seus direitos. Esses direitos devem ser de interesse juridicamente tutelados, nos termos do artigo 39 do regime jurídico do trabalho doméstico. E prevalece aqui, a lei traz como prioridade o ato conciliatório ou a mediação como vias para que as partes possam entrar em algum consenso. Porém, dá margem também que, caso não exista um sucesso nestas vias extrajudiciais de normalmente a conciliação ou a mediação, poderem as partes livremente propor ou fazer a propositura da ação no tribunal competente, isto nos termos do artigo 40. E este artigo acaba por atribuir assim a total competência aos tribunais de conhecer e julgar todos os conflitos individuais de trabalho na sua plenitude, quer seja no âmbito do término da relação jurídico-laboral, quer seja no âmbito do início da relação jurídico-laboral, bem como no decurso da relação jurídico-laboral. Então o tribunal aí teria total competência para agir e julgar os litígios emergentes deste tipo de contrato. Mas um conselho que nós avançamos, e até por conta desses meios estarem a se tornar muito mais conhecidos como anteriormente, que se calhar antes, com pouco conhecimento dos mesmos, existia essa abertura de irmos sempre ao tribunal. Então é melhor que as partes acostumem-se até a ideia de que a via extrajudicial acaba por ser uma das melhores vias para a resolução dos diferendos que vão surgindo no âmbito das relações, principalmente as relações jurídicas laborais. De modo sintético, o regime doméstico é um complemento especial à Lei Geral do Trabalho 1223, adaptada à realidade dos trabalhadores que prestam o seu trabalho em lares e famílias, bem como em empresas. Ambos reconhecem, primeiro, a prevalência da realidade sobre a forma escrita do contrato. Segundo, a proteção social obrigatória. Terceiro, o direito às férias. Quarto, descanso
E quinto, a remuneração justa. Cito esses 5, podia ficar aqui o vídeo todo a citar tantos outros, mas cito esses por entender que são dos mais importantes previstos. Por outro lado, o regime doméstico vai mais longe em matérias sensíveis como alojamento, privacidade e o repatriamento de estrangeiros e limitação da reintegração dos trabalhadores após o despedimento, sendo este considerado ilícito no caso. Então, em jeito de conclusão, o diploma do regime jurídico do trabalho doméstico acabou por representar um avanço civilizatório no conhecimento do trabalho doméstico e, conjuntamente com a Lei 1223, a LGT, funciona como suporte e complemento a esta relação jurídico-laboral de caráter especial. Juntas, estas leis visam equilibrar a proteção do trabalhador com a natureza particular desta relação laboral, que, como já vimos, pelo tipo de prestação a que se traduz, implica alguma cautela e sigilo por parte dos trabalhadores que estão nesta condição. Bom, é tudo quanto podemos dizer hoje quanto a este tópico, mas fica o alerta de que é um tema complexo e nós tocamos em pontos essenciais para início de conversa e colocar os comentários acesos com as vossas sugestões, críticas e questionamentos. Este foi mais um Juridicando com a Comunidade, ao qual, com total satisfação, nos despedimos e aguardamos melhor estar juntos numa próxima edição. Mas antes de terminar, eu gostaria de pedir a todos que subscrevessem o canal, sigam e ativem o sininho das notificações para que possam receber todas as matérias futuras que hão de surgir, porque este projeto é enriquecedor na medida em que permite à comunidade desprovida de algum saber jurídico se munir ainda mais e recorrer às instâncias necessárias para ver efetivamente os seus direitos cumpridos. Então, tua pandula e até já!